Vamos aí então para a quarta questão de Química da primeira fase da Universidade Federal do Paraná, prova de 2019. Vamos então à leitura da questão 59 dessa prova. O ânion-perxanato é um oxidante muito forte, capaz de oxidar manganês 2 a manganês 7, conforme a equação química abaixo. Além disso, o ânion-perxanato é um oxidante limpo, pois não introduz produtos de redução no meio da reação, uma vez que o xenônio formado está na forma de gás. Um experimento foi realizado na temperatura de 300 Kelvin e numa pressão de 100 kPa, em que 16 mols de sulfato de manganês foram totalmente oxidados pelo perxanato de sódio e todo o gás produzido foi coletado. Nessas condições, ou seja, de temperatura e pressão que ele nos deu agora há pouco, o volume de 1 mol de um gás ideal é igual a 24,9 litros. Ou seja, nessas condições de temperatura e pressão, qualquer gás, qualquer 1 mol de qualquer gás, vai ocupar um volume referente a 24,9 litros. Beleza. O volume em litros de gás coletado nesse experimento foi igual a... Então, uma questão de estequiometria. E nós temos aí 4 passos que eu gosto de seguir para resolver um exercício de estequiometria. O primeiro deles, está aqui listado, é equação química balanceada. Eu não posso iniciar um exercício de estequiometria sem antes ter uma equação química e ter ela balanceada, certo? Porque a equação química, ela é a receita do meu cálculo. É o que vai me dar base para saber quem está reagindo com quem, o que está sendo produzido e o quanto gasta de cada um ou o quanto é produzido de cada um. Então, a equação química, ela é receita para o nosso exercício de estequiometria. Sem ela, eu não posso fazer nada. E aí que está. Para que essa equação química me mostre as proporções corretas, ela precisa estar balanceada. Então, eu tenho que escrever a equação, caso o exercício não traga, e depois balanceá-la, certo? Nesse caso, o exercício nos deu a equação e também nos deu ela balanceada. Então, não precisamos nos preocupar com escrever a equação da reação ou balanceá-la, ok? Ele já nos deu tudo isso certo. Beleza. Segundo passo para um exercício de estequiometria. Protagonistas. O que eu chamo de protagonista num exercício de estequiometria? São as substâncias que de fato vão participar do meu cálculo. Perceba que nós temos aqui uma equação muito extensa, uma equação bem extensa mesmo. E não é todo mundo que vai participar. Não tem como todo mundo participar. Até tem, até poderia, só que não vai ser todo mundo que vai participar dessa equação, nesse exercício particularmente. Então o que acontece? Eu tenho que identificar quais são as substâncias protagonistas, aquelas que vão participar do cálculo. Lendo o enunciado, veja só, a gente já encontra aqui os protagonistas, aqueles que têm, vamos dizer assim, uma quantidade informada sobre eles e a pergunta que é dada sobre eles. Perceba, ó, um experimento foi realizado na temperatura de 300 Kelvin e numa pressão de 100 kPa, em que 16 mols de sulfato de manganês. Já achamos um dos protagonistas, que é o sulfato de manganês, o MnSO4. Por que ele é o protagonista? Porque ele tem uma quantidade expressa sobre ele, uma quantidade em mols, quantidade de matéria. Se ele tem uma quantidade, é porque ele vai ser utilizado no cálculo. Então vamos deixar ele aqui já, ó. MnSO4, um dos protagonistas. Foram totalmente oxidados pelo perxanato de sódio e todo o gás produzido foi coletado. Aí ele fala sobre as condições, o volume molar ocupado nessa temperatura e nessa pressão. E a pergunta diz o seguinte: o volume do gás coletado. Qual gás que foi coletado ali nos produtos? Simples, a única substância gasosa é o próprio xenônio. Então, nesse caso, é ele que vai ser o segundo protagonista no nosso cálculo, o xenônio. A pergunta é sobre ele.
ele nos deu um dado, 16 mols do sulfato de manganês, e isso tornou o MnSO4 um protagonista. E a pergunta foi a quantidade de volume, o volume do gás coletado, que no caso é o xenônio. Isso tornou ele o nosso segundo protagonista. Beleza, então a segunda etapa aqui, ó, tá de boa. Os protagonistas são os dois. Terceira parte, equação. O que a equação química fala sobre esses protagonistas? Vamos dar uma olhadinha lá na equação balanceada. Bom, aqui está o sulfato de manganês e aqui está o xenônio. O que ele está me passando ali? 8 mols, olha só, 8 mols de sulfato de manganês produzem quantos mols de xenônio? 5. Pronto, já sei o que a equação química fala sobre eles. Então, o que a equação química balanceada fala sobre esses protagonistas? Que 8 mols de sulfato de manganês vai produzir, nessa proporção, 5 mols de xenônio, de gás xenônio, certo? Então, a equação química fala isso sobre eles. 8 mols de sulfato de manganês produz 5 mols de xenônio gasoso. Beleza. Agora a gente tem que saber o que o exercício fala sobre esses protagonistas. É só pegar os dados do próprio exercício. O que acontece? Ele quer saber, ó, ele nos deu um dado em que 16 mols de sulfato de manganês. Então, vou colocar aqui, ó, 16 debaixo do sulfato de manganês. Então, ele utilizou 16 mols de sulfato de manganês. E qual que é a pergunta? O volume em litros de gás coletado. Já a gente chega nessa questão. Bom, primeiramente aqui. Então, aqui está o que o exercício fala. O que o exercício falou? Bom, perceba o seguinte. 8 mols produz 5, certo? Isso é o que a equação fala. E o exercício nos deu 16 mols de sulfato de manganês, certo? Beleza. Vamos fazer um comparativo aqui. Existe uma proporção. E a proporção, no caso aqui, de manganês, de sulfato de manganês e xenônio, é de 8 para 5, certo? Essa é a proporção. Só que nesse caso, eu percebo que ele utilizou no exercício 16 mols. E 16 mols é o dobro de 8. É 2 vezes maior. E como a proporção não muda, literalmente também aqui, a gente vai ter que utilizar o dobro, vai ser produzido o dobro de xenônio. Obviamente, se a proporção é de 8 para 5 e dobrou a quantidade de sulfato de manganês, isso quer dizer o quê? Que vai dobrar a quantidade de xenônio produzida. Se eu, utilizando 8, produziu 5, 16, que é o dobro de 8, vai produzir 10 mols de xenônio. Pronto, descobriu quanto foi produzido de gás xenônio, 8 mols. Só que o nosso exercício, ele não está querendo saber a quantidade em mols de xenônio que é produzido. Ele está querendo saber o volume coletado. Só que aí é tranquilo. O que o exercício nos disse? Que nessa condição de temperatura e de pressão, o volume de 1 mol de gás ocupa 24,9 litros. Sossegado. Está aqui, ó. Então, 1 mol de gás nessa condição de pressão ocupa um volume de 24,9 litros. E aí que tá. Se eu tenho 10 mols de xenônio, quanto vai ser produzido aí? Qual vai ser o volume coletado de gás? Multiplico o cruzado e eu vou achar aí que o volume de xenônio produzido, coletado, é de 249 litros, certo? Sossegado, a alternativa correta, de fato, é a letra D. Então, a gente utilizou aí conceitos de estequiometria, aplicou no final a questão do volume molar, nessas condições de temperatura e pressão, e achamos aí um volume coletado de gás xenônio igual 249. A alternativa correta, de fato, é a letra D.